Ao longo de sua história, a humanidade domesticou e selecionou animais e plantas. Realizando cruzamentos seletivos, desenvolveu linhagens com características mais desejáveis para seu uso, no caso das plantas, e para seu convívio, no caso dos animais. Era um conhecimento de herança das características baseado em tentativa e erro. O mistério que envolvia os processos da hereditariedade durou até 1865, quando o monge agostiniano Gregor Mendel enunciou os princípios básicos que regulam o mecanismo da herança genética. Aplicando seus conhecimentos de matemática e de biologia aos resultados que obteve de cruzamentos de linhagens puras de ervilhas de cheiro, Mendel elaborou hipóteses para explicar a distribuição de caracteres entre os descendentes desses cruzamentos. Nessa época, nada se sabia sobre genes, cromossomos ou processos de divisão celular. A explicação dada por Mendel baseou-se somente nos resultados experimentais dos cruzamentos. As ervilhas de cheiro foram escolhidas porque são fáceis de cultivar, possuem inúmeras variedades, ciclo reprodutivo curto e flores que não permitem a fecundação cruzada. Na flor da ervilha, os órgãos reprodutores ficam encerrados no interior de uma peça formada pelas pétalas, o que favorece a fecundação dos óvulos pelos grãos de pólen da mesma flor, ou seja, os dois tipos de gametas envolvidos na fecundação provêm de células com o mesmo patrimônio genético. Com base nisso, Mendel deixou que as ervilhas se autofecundassem normalmente durante certo número de gerações. As plantas obtidas por esse processo, ele as denominou de linhagens puras. Os descendentes eram iguais entre si e a planta-mãe, em relação ao caráter considerado. Outra experiência realizada por Mendel foi a fecundação cruzada, que consiste na polinização de flores de uma planta com pólen de outra. Para isso, removeu as anteras, estruturas que produzem o pólen, antes que estivessem maduras. Depois, quando o estigma, a estrutura feminina, amadureceu, colocou nele o pólen retirado da outra planta escolhida. Como resultado, surgiram as plantas híbridas, derivadas da fecundação cruzada. Em uma das experiências, cruzou plantas puras de sementes lisas com plantas puras de sementes rugosas. Esse cruzamento de linhagens puras é chamado de parental. Os descendentes desse cruzamento possuíam somente sementes lisas. O caráter liso foi denominado dominante e o caráter rugoso de recessivo, pois não aparecia na primeira geração. Depois, Mendel deixou que as plantas da primeira geração se autofecundassem normalmente, e na geração seguinte verificou que 3/4 dos descendentes possuíam sementes lisas e 1/4 sementes rugosas. Analisando os dados obtidos, ele supôs que cada planta apresentava um par de fatores para cada caráter: semente lisa, semente rugosa. Baseou-se no fato de que as plantas da primeira geração, que exibem caráter dominante, produziam alguns descendentes com caráter recessivo. Concluiu que, para isso ser possível, elas deviam herdar pelo menos 2 fatores, um vindo do óvulo e o outro do grão de pólen. Usando letras maiúsculas para o caráter dominante e minúsculas para o recessivo, os resultados podem ser representados da seguinte maneira. Observe que os gametas carregam apenas um fator e os indivíduos carregam 2. Ao analisar outros cruzamentos, ele verificou que a proporção encontrada na segunda geração, 3 dominantes para 1 recessivo, se mantinha a mesma, independentemente do caráter considerado. Mendel não foi reconhecido em sua época. Somente em 1900, seu trabalho foi redescoberto por biólogos que estavam perto de descobrir a base cromossômica da hereditariedade. Eles perceberam que os fatores hereditários de Mendel estavam relacionados à ideia de genes. É importante ressaltar que algumas características humanas seguem o padrão de hereditariedade definido por Mendel, o que é verificável em cruzamentos que já ocorreram. Uma característica que segue esse padrão é a ocorrência de um contorno pontiagudo da linha do cabelo no meio da testa. Essa característica, chamada de bico de viúva, deve-se a um alelo dominante W. Como se sabe disso?
observando a árvore genealógica de 3 gerações de uma família que rastreia a regularidade dela. Note que, na 3ª geração, a segunda filha não possui bico de viúva, embora seu pai e sua mãe a possuam. Deduz-se, então, que todos os indivíduos sem o bico de viúva são homozigotos. Seguindo o mesmo raciocínio, observe agora, nos indivíduos da mesma família, o formato do lóbulo da orelha, que pode ser aderido ou solto. Note que a primeira irmã possui lóbulos aderidos, embora seus pais apresentem lóbulos soltos. Isso só é possível se considerarmos a característica lóbulos soltos dominante e lóbulos aderidos recessiva.